Bom dia, pessoal. Hoje veremos relações métricas num triângulo qualquer. Primeiro, teorema dos cossenos. Eu representei aqui um triângulo qualquer e as medidas dos lados A, B e C. E um ângulo dado, um ângulo conhecido, alfa. O teorema dos cossenos diz o seguinte: num triângulo qualquer, o quadrado de um lado oposto a este ângulo é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois, vezes o cosseno do ângulo oposto a este primeiro lado. Teorema dos senos. Repare que eu coloquei aqui uma circunferência e um triângulo inscrito nessa circunferência. Qualquer triângulo pode ser inscrito numa circunferência. Triângulo inscrito é aquele que os vértices estão na circunferência, ok? Representei aqui as medidas dos lados A, B, C, dos ângulos alfa, beta e gama, e o raio, que é o centro da circunferência, o raio dessa circunferência. O teorema dos senos diz assim, A está para o seno de alfa, ou seja, um lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o outro lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o terceiro lado, C, está para o seno do ângulo oposto a ele, que é gama, que é igual. Todas essas razões é igual a 2 vezes o raio. Exercício 1. Determine o valor de x nos itens a seguir. Então aqui você tem um triângulo qualquer, um lado que é x, que é o que eu quero determinar, o outro lado 5, o outro lado 2 raiz quadrada de 3 e um ângulo conhecido de 30 graus. Vamos aplicar o teorema dos cossenos. Olha aqui, o quadrado do lado oposto a esse ângulo é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Então, 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois, vezes o cosseno do ângulo oposto a este primeiro lado, no caso, 30 graus. X ao quadrado é igual, atenção aqui, hein? 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, aqui ficou 4 vezes 3, 12. 5 ao quadrado, 25. Menos 2 vezes 2, raiz quadrada de 3, vezes 5. Eu vou deixar para fazer esses cálculos aqui depois de substituir o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. X ao quadrado é igual 12 mais 25. Vamos fazer esses cálculos aqui, Eu vou simplificar esse 2 com esse. Quando eu multiplico esta raiz quadrada aqui, com esta, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3. Então vai ficar assim, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 2, 30, menos 30. X ao quadrado é igual 12 mais 25,
37, 37 menos 30, 7. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 7. Repare que eu não coloquei aqui mais e menos, porque x é medida de um lado de um triângulo, não pode ser negativo. Esse aqui, ele quer que você descubra o valor do x, mas lembre-se que o teorema dos cossenos começa com o lado oposto ao ângulo dado. Então, neste caso, diferente desse aqui começou com x, porque o x era o lado oposto ao ângulo conhecido. Aqui no caso é o 7, o lado oposto ao ângulo conhecido. Então você vai começar assim, ó, 7 ao quadrado, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois, vezes o cosseno do ângulo oposto a este primeiro lado, cosseno de 60 graus. 7 ao quadrado, 49, x quadrado, 5 ao quadrado, 25. Eu vou deixar para fazer esses cálculos aqui depois que eu substituir o cosseno de 60, tá bom? 2 vezes 5 vezes x, o cosseno de 60 graus é meio. 49 é igual a x quadrado mais 25, vamos simplificar esse 2 com esse, menos 5 vezes 1, 5 vezes x, 5x. Eu vou passar esse 49 para lá, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 25 menos 49 igual a zero. X quadrado menos 5x menos 49 menos 25, 24 igual a zero. Você obteve uma equação do segundo grau. Você vai resolver aplicando a fórmula de Bhaskara, você vai resolver mentalmente da forma que você quiser, né? Aqui o produto de dois números que dá menos 24 e a soma dá 5 positivo é 6 e menos 5. Aplique a fórmula de Bhaskara, se você prefere, e ache esses valores. Ora, x é medida do lado do triângulo, não pode ser negativo. Então, este aqui não serve. O x igual a menos 5 não serve, não convém. Ok? Então, quem é o valor do x? Somente 6. Já no item C, repare que tem uma circunferência e um triângulo inscrito nele. Nós vamos usar o teorema dos senos, que diz assim: um lado está para o seno do ângulo oposto a este lado, seno de 60 graus. Assim como o outro lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Só que não tem mais outro lado envolvido no exercício. Tem sim a medida do raio. Mas a gente viu no teorema dos senos que esta razão é igual a 2 vezes o raio, que é 6 raiz quadrada de 3. X, seno de 60 graus. Seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a 2 vezes 6, 12, raiz quadrada de 3. Repare que isso aqui, ó, é um número. Então eu posso usar a propriedade fundamental de proporções, né? X vezes 1 é x, igual a 12 raiz quadrada de 3 vezes este número, raiz quadrada de 3 sobre 2. É possível simplificar aqui por 2, ó, que dá 6. X é igual raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, é raiz quadrada de 3 ao quadrado, ou raiz quadrada de 9, que é 3.
3 vezes 6, 18.